pouco de distância. Então, é isso. Primeira parte da aula é uma revisão rapidinha, né? Teórica, de estatística. E a segunda parte a gente vai aplicar o que a gente viu na revisão, já nas questões do PAS, né? Então, beleza, acho que dá para ver, né? Então aqui eu Sim, coloquei mais resumido possível aqui, sem perder muito do sentido, né? Também sem dar muitas explicações. Quais são as principais medidas que a gente usa em estatística? É claro que existe uma parte estatística que eu não estou colocando aqui, mas que não costumo ver sendo cobrada, que é a parte de tabela de frequência, né? Frequência relativa, frequência absoluta. Honestamente, eu até procurei nas provas do PAS passadas e eu achei um item disso, um item até a prova de 2013. Então, eu acho que é melhor a gente ficar mesmo nas medidas de tendência central e medidas de dispersão, que são as que a gente vai estudar hoje. Então, essas medidas de tendência central são essas medidas que fazem a representação de um conjunto de dados, né? Então, quando você faz uma medição, sei lá, da idade das pessoas em uma sala, você está fazendo um conjunto de dados, está coletando a idade de todo mundo, né? E aí você gostaria de expressar isso por um único valor. Então, esse valor que expressa a medida, quem é que está ali no meio das idades que você mediu, né? Quem que seria um bom representante para aquelas idades? Essas são as medidas de tendência central. A primeira, que é a única que vocês veem no ensino médio, na verdade, né, é a média aritmética. E a simples, eu acho que vocês já fizeram média simples a vida inteira para calcular nota, por exemplo, né? Então, você quer calcular a média de um conjunto de dados, você pega, soma todos os valores dos dados que você obteve, e você divide pela quantidade de medições que você teve, né? O número de dados, né? Então, se, por exemplo, a gente está falando de idade das pessoas numa sala, imagina que você uma sala muito pequena, com 6 pessoas, coloquei como exemplo aí. Imagina que você foi anotando a idade de todo mundo, aí você obteve as respostas 17, 17, 16, 15, 19 e 24, como está dizendo aqui embaixo, né? E aí, qual é a média aritmética simples desse conjunto de dados? Você pega, soma todos esses camaradas aqui e divide pelo número de medições. São 6 pessoas, né? São 6 dados que você mediu, então soma tudo e divide por 6. Aí a média desse conjunto de dados é de 18 anos, né? Lembrando que a média tem unidade de medida, tá? Esses números, apesar de não tá deixando implícito aqui a unidade de medida, isso aqui está em anos, né? 17 anos, 17 anos, 16 anos, então está somando uma mesma unidade de medida, ela se mantém, né, no final. Então aqui tem uma unidade de medida. E a outra que talvez você tenha usado menos, né, ao longo da sua vida estudantil, é a média ponderada. Eu não sei se alguns professores usam isso ou não, mas o exemplo, acho que todo mundo que vai fazer o PAS deveria saber, né, é que a própria nota do PAS é calculada usando uma média ponderada. Então, o que você faz é você considera que alguns dos dados têm um peso, quer dizer, eles têm que ter uma influência, né, sobre a média maior do que outros. Aí a gente chama isso de peso, daí a palavra ponderada, né, ponderada de peso. Então, eu coloquei aqui como exemplo, mas isso é verdade, tá? As provas do PAS, na primeira, segunda e terceira etapa, têm pesos 1, 2 e 3, respectivamente. O que você faz com esses pesos? Você pega o peso de um determinado dado e você multiplica pelo dado em si. Então, quando você vai fazer a média ponderada das suas notas do PAS, imagina que a pessoa tirou 10, 31 e 42 de argumento médio. São argumentos, se a pessoa está em escola pública, já tem uma certa cota, são argumentos relativamente altos, tá? Já daria para passar com bastante curso isso aqui. E como é que você faria a média ponderada, né? Qual é o seu argumento médio aqui nesse caso, com esses pesos? Então você vai pegar cada uma das notas do PAS 1, vai multiplicar o 10 por 1, 10 pelo peso da prova, né? Que é 1. Depois vamos explicar a segunda prova pelo peso 2, que é o peso da prova, e depois a terceira nota pelo peso 3, que é o peso da terceira etapa. E aí você vai dividir agora pela soma dos pesos, não só pela quantidade de dados, né? É só a soma dos pesos. Então, se os pesos foram 1, 2 e 3, você vai dividir por 1 mais 2 mais 3, que no final das contas dá 6, né? Apesar de serem só 3 dados, está dividindo por 6 porque os pesos não são iguais. E aí, no final das contas, você tem que o argumento médio aqui, uma média ponderada, é 33, né? Para esse exemplo que eu coloquei. E aí, repara que, por mais que eu tenha separado média simples de média ponderada, a média simples pode ser vista como uma média ponderada. Basta você dizer que todos os dados têm o mesmo peso igual a 1, né? E aí, se você, esse n aqui veio de onde? Você somou 1
para cada um dos dados. Então ficou 1 mais 1 mais 1 mais 1, por exemplo, aqui, ó, nessa idade, nesse grupo de pessoas com essas idades aqui. Se todo mundo tem peso 1, na hora que você somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 6 de novo. Então, média ponderada simples, assim, a média ponderada é só um caso mais geral, assim, digamos, a média simples, tá? Em que os pesos podem ser diferentes, né? Então, essas medidas de tendência central, essa média, né, é a principal que a gente vê, né? Mas existem duas outras medidas de tendência central vistas no ensino médio, são a mediana e a moda. E essas aqui, elas são bem mais fáceis de calcular, elas têm muitas outras aplicações depois, tá? É, quando se fala de estatística em nível mais profissional, assim, né? Existem outras aplicações para isso, mas aqui as coisas são bastante simples quando se trata de mediana e de moda. Então, a mediana é o valor que separa os dados em dois conjuntos. Então, esses dois conjuntos eles têm que ter a mesma quantidade de elementos, tá? Eles têm o mesmo tamanho. Então, a mediana é aquele valor que você escolhe que separa a sua série de dados em metade é igual a essa mediana ou superior, e a outra metade é igual a essa mediana ou inferior, né? Por isso que eu coloquei metade está acima, mas tudo bem, os valores podem ser iguais à mediana, não tem problema, tá? Então, se eu fizer o mesmo exemplo aqui com essas idades das pessoas que eu acabei de usar como exemplo para média simples, eu coloquei aqui, primeira coisa importante para você olhar a mediana dessa forma que eu estou fazendo. Quando você pegar o conjunto de dados, você tem que colocá-los em row. Em row significa colocar em ordem. Nesse caso, tanto faz se é crescente ou se é decrescente, só precisa estar em ordem, tá? Do jeito que eu escrevi aqui em cima, ele está meio bagunçado, né? No exemplo. Os dados estão embaralhados, né? Mas aqui eu já coloquei em ordem, ó, 15, 16, 17, 17, 19 e 24. Então, olha só, como é que eu calculo a mediana? Qual é o valor que divide a sequência na metade? Então, como você tem 6 elementos, você sabe que tem que ficar 3 de um lado e 3 do outro. Você dividiu por 2, né? No caso de uma quantidade par de elementos. Mas nota que você não tem um elemento central aqui, tá vendo? Se você não tem um elemento central, o que você vai calcular é a média dos adjacentes. Aí aqui, como os adjacentes são iguais, né, a média entre 17 e 17 é o próprio número 17, né? Então essa aqui é a mediana, o número 17 é o que separa. Metade é maior ou igual a esse número e outra metade é menor ou igual. Metade assim, né? Você tem sequências de mesmo tamanho, beleza? E o que aconteceria se você tivesse uma quantidade ímpar de números? Olha só, imagina se eu tivesse um outro caso que, por exemplo, não tivesse o 24 aqui na frente. Quem seria a mediana nesse caso? Nesse caso, a mediana é o dado, não é mais um número que você calcula, né? Ele é o dado em si, que divide essa sequência em duas partes, né? Metade maior ou igual a 17, outra metade é menor ou igual. Nos dois casos, coincidentemente, a mediana deu a mesma, tá? Mas o que é importante você lembrar é que quando a quantidade de dados é par, você tem que calcular a média entre os dois elementos centrais. E quando a quantidade é ímpar, a mediana é um dos elementos, aquele que divide a sequência na metade. A sequência, não, a série de dados, né? Mas esse é um valor fácil de ser calculado, né? Então, e para moda eu acho que é o mais fácil, até o próprio nome diz, né? O que que é moda, né? Moda é aquilo que é o mais utilizado, né? Então, a moda é o valor que mais ocorre numa certa amostra, numa certa série de dados. Então, quando você pega uma série de dados, pode ser que exista mais de uma moda também, né? Então, imagina que você olha para uma sala lá de calouros da UNB e você veja que tem gente lá que entra com 20 anos de idade, 22 anos, 30 anos de idade entra no curso, né? Mas vai ter uma galera que vai estar lá com seus 17, 18, 19, né? Então imagina que todo mundo entrou no, entre aspas, tempo certo, né? Assim que terminou o ensino médio. Não que seja errado você entrar depois, né? Mas que emendou, né, o ensino médio na universidade. O pessoal vai ter entre 17 e 18, né? Então se você olhar para uma sala lá de calouros e tiver, sei lá, 10 pessoas com 17 anos, 10 pessoas com 18 anos e o restante com idades variadas, né? Então, essa série de dados, né, das idades, é bimodal, porque tem dois valores, o 17 e o 18, que são a moda, né, nessa amostra. Quer dizer, são os que aparecem mais vezes, né? Então, a moda é basicamente isso. E, infelizmente, no ensino médio, a gente não usa a moda para muita coisa, a não ser perguntar qual é a moda de uma série de dados. Mas ela tem outras aplicações interessantes, quando se trata de outros assuntos, que eu não vou perturbá-los vocês na véspera da prova com assuntos que não caem, né? É,
E, finalmente, a gente tem essas medidas de dispersão aqui. Essas medidas de dispersão, como o próprio nome sugere, elas determinam, né, mais ou menos como que os dados ficam espalhados em torno da média. Então, quando você olha uma série de dados que tem um desvio padrão muito grande, a gente pode até aprender a medir o que é muito grande e o que não é, né, quando se fala de desvio padrão, mas significa que os valores estão se espalhando muito na média, né? Então, uma maneira que eu gosto muito de explicar o que é o desvio padrão é com essa analogia aqui, ó. Imagina que você tenha dois competidores de tiro ao alvo, alguma coisa assim. E aí essas pessoas, elas estão tem que acertar um certo alvo aqui, tem que acertar uma folha de A4 de papel lá no fim de um corredor, né, com arco e flecha, alguma coisa assim. E aí tem uma pessoa que ela acertou aqui, ó, o primeiro competidor acertou bem o meio, aí o outro acertou um pouquinho para cima, o outro acertou um pouquinho para baixo. Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo essas. A pessoa acertou aqui, acertou aqui, acertou aqui, acertou aqui. Eu vou até fingir, olha, ele teve 4 tiros. Imagina que ele não acertou o meio, ele acertou esses 4 X aqui. Aí imagina outro competidor que ele acertou aqui, ele acertou aqui, ele acertou aqui e aqui. E aí, entre esses dois atiradores, né, quem seria o que você julgaria mais preciso, né? Eu tenho quase certeza que a maioria vai virar e falar, olha, o atirador 1 é mais preciso que o atirador 2. E isso é intuitivo, né? Você fala, pô, tudo bem, ele não acertou o meio, mas na média, né, ele acerta aqui, né, nesse X verde. Mas e se você usar a média como critério, você vai falar, pô, mas a média desses pontos aqui também deve estar mais ou menos no meio. Então quem ganhou, né? Porque na média todo mundo acertou o centro do papel. Mas aí você também vai arranjar maneiras de me convencer de que o atirador 1 ainda é melhor. Por quê? Porque o desvio dos tiros dele em relação à média é menor. Então, esse desvio mede a dispersão dos dados. Por mais que as médias sejam as mesmas, a dispersão pode ser diferente, né? Então, os dados ficam mais ou menos concentrados em torno da média. Então, esse é um exemplo que eu acho legal de falar, porque dá uma ideia do que o desvio padrão mede, né? Não é só a média um dos valores interessantes para a estatística, o desvio padrão também diria, crucial, assim. E a variância é outra medida de dispersão, que também é utilizada, mas ela é muito próxima do desvio padrão. Por que a gente não usa a variância, então? E a gente opta por usar o desvio padrão porque tem essa raiz. A vantagem do desvio padrão é que ele também tem uma unidade de medida, assim como a gente comentou aqui que a mediana tem uma unidade de medida, 17 anos, né, 18 anos. Se você estivesse fazendo a média do peso das pessoas, da massa, né, das pessoas, estaria em quilogramas, então a média, a unidade é quilogramas. E o desvio padrão tem a mesma unidade dos dados. Então, se você fizesse o desvio padrão, estivesse calculando a massa de alguma coisa, em quilogramas, seu desvio padrão também vai dar lá em quilogramas. O que não acontece com a variância. Com a variância, a unidade sai elevada ao quadrado, né? Então, quando você fala de desvio, fica ruim de você comparar esse desvio quando você tem quilogramas ao quadrado, o que quer que isso signifique, né? Uma unidade que faz pouco sentido físico, né? Então, opta-se por utilizar mais o desvio padrão em várias aplicações, tá? Mas a variância tem tem o seu valor também. E a relação entre eles é que a variância é simplesmente o quadrado do desvio padrão. Tá, mas como é que se calcula o desvio padrão? Aí aqui eu gostaria até de comentar, né, uma similaridade que existe com uma parte da geometria, né, esse desvio padrão. É claro que é uma coisa heurística, né, passa um pouco por abre aspas, achismo aí, né, mas essa fórmula aqui remete um pouco ao teorema de Pitágoras, né, quando você calcula, quando você fala que a hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, você está essencialmente usando uma sequência de distâncias aqui, né? Esse x e esse y aqui, por exemplo, para calcular esse z, né? Alguma coisa do gênero. É mais ou menos o que você está fazendo aqui, né? Você está calculando qual é a distância desse ponto para esse aqui. Aí você considera que essa distância aqui é um cateto, né? E que essa distância aqui é outro cateto, que essa é outro, que signifique, né, com
mais de 2 catetos, né? E depois você calcula a raiz quadrada de tudo isso. Quer dizer, é uma média, né? Você está calculando a média desses quadrados aqui, e a média dos desvios quadrados, né? Dos quadrados dos desvios, que a gente chama, e calculando a raiz. Então, esse desvio padrão é meio que a média das distâncias dos pontos até o ponto médio, né? Mas é só uma analogia, tá? O mais importante para essas provas do PAS é você conhecer essa expressão. Normalmente, o que se cobra é calcule o desvio padrão. É assim, existem várias questões que o cara pede, o desvio padrão é maior que tanto. Aí você pega, faz a conta e checa que o desvio padrão é maior que tanto. Então, mas uma maneira de lembrar disso aqui é Teorema de Pitágoras, né? Ele parece muito. Então, como exemplo aqui, eu vou pegar aquele mesmo exemplo das idades e calcular o desvio padrão dessas idades. Então, a primeira coisa a se fazer, aqui na fórmula, você repara que tem esse x barra. Normalmente como a gente denota a média, tá? Coloca uma barrinha em cima. Boa parte das vezes a gente faz isso, né? E a gente calcula a média lá em cima, descobriu que a média dá 18 anos, né? E eu agora utilizando a fórmula do desvio padrão, o que a gente vai ter que fazer é substituir cada um dos dados, 17, 17, 16, 15, 19, 24, no lugar deles aqui, ó. E subtrair a média, em todos os casos. A média, repara que ela se repete, né? Ela aparece em cada uma das parcelas, ela aparece aqui, ó, a média. Menos 18. A única coisa que muda é que você está calculando cada um dos dados, a diferença dele para a média, né? E aí, fazendo essas contas, né, a diferença dá 1 ao quadrado dá 1, a diferença dá 1 ao quadrado dá 1, a diferença dá 2, né, aqui vai ficar menos 2, mas está elevado ao quadrado, dá 4, enfim, você vai calcular esses desvios quadrados aqui, somar todos dá 52, termina a conta. A parte ruim é que esse PAS, em particular, a gente já sabe que vocês não vão ter calculadora. Então, aqui, essa parte talvez seja um pouco mais complicada. Então, pode ser que vocês tenham que estimar essas raízes aqui. Para estimar essas raízes, você dividiria 26 por 3, né? Você deve achar um 8,6 aproximadamente. Aí você sabe que a raiz de 8,6 está ali entre 2 e 3, né? Porque 8,6 é menor que 9, que tem a raiz quadrada como 3, mas é maior que 4, que a raiz quadrada é 2. Então você sabe que está mais próximo do 3 também. Mas esse é um dos males de não ter calculadora na hora, né? E se você quiser calcular a variância, é só você pegar o resultado dessa conta aqui e levar ao quadrado, né? Então, é só você não extrair a raiz quadrada do número, né? E a variância sai na unidade de medida ao quadrado. Então, ao invés de sair em anos, como é a unidade de medida dos dados originais, né? Ele sai em anos ao quadrado, beleza? Isso aqui é só um exemplo. Raramente a gente usa questões de interpretação, né? Usar o desvio padrão para fazer uma outra estimativa, enfim, é muito difícil esse tipo de coisa acontecer. O mais comum é eles perguntarem mesmo qual é o desvio padrão ou qual é a variância. Então, dito isso, eu acho que a gente pode fazer algumas questões que envolvem diretamente o uso desses elementos que a gente viu até agora. Eu separei aqui algumas questões, aí eu falei que ia voltar à questão das caixas de som, que lá em equação de reta, eu passei uma questãozinha que tinha aí, eu falei que a gente ia comentar do ponto de vista estatístico dessa questão depois. Então chegou o momento. Eu não sei se você lembra, mas aqui ia ter um show, uma festa, não sei o que é, mas tinha um monte de caixas espalhadas aqui no plano cartesiano. E aí ele dava as ordenadas desses pontos, quer dizer, a altura em relação ao eixo x, né? A ordenada é a coordenada y de cada um desses pontos. E ele também dá uma tabela com as frequências predominantes em cada uma dessas caixas, em hertz, né? E aí ele faz algumas perguntas a respeito desses dados que você acabou de ver aqui. Ele pergunta para você, por exemplo, a média, aí já sabe que tem que calcular a média, né? A média das frequências predominantes das 14 caixas de som é igual à média das frequências nas caixas posicionadas no primeiro quadrante. Então, ele só está tentando te vencer pelo cansaço, né? Por quê? Você já sabe o que você tem que fazer, você tem que calcular a média 2 vezes, né? Uma média das 14 caixas, que é tudo, e a outra média é só as do primeiro quadrante. Então, assim, ele está te usando de umpa-lumpa, né? Ficar calculando aquilo lá interminavelmente, não precisa de nada de interpretação aí, né? Então, o que você vai ter que fazer é calcular a média dessas frequências todas aqui, levando em conta que cada linha são 2 caixas, tá?
não vai fazer diferença no final das contas, né? Mas se você, quando você for fazer essa média aqui, talvez... Ah, não vai fazer diferença em nenhum dos casos, tá? A gente vai calcular a média na tabela mesmo. E depois a gente vai comparar com a média das caixas que estão no primeiro quadrante, que são as caixas que têm uma linha em cima, né? Então, assim, você tem duas opções. Se você tivesse dado muita estatística, você vai virar e falar, esse item aqui é certo. Pronto. Aí você já julga direto. Se você tiver estudado menos, você vai fazer a conta, né? Agora, vamos julgar primeiro como é que a gente sabe que esse item está de cara correto. Olha só, as 14 caixas de som, se você fosse calcular a média delas, tá vendo que a A e a linha têm a mesma frequência? Assim como a B e a B', assim como a C e a C', assim como a D e a D'. Então, nesse caso, é como se essa frequência predominante aqui, ó, tivesse peso 2, porque são duas caixas, né? São duas caixas com essa mesma frequência. A mesma coisa para as caixas B, né? É como se essa frequência 170 tivesse peso 2, porque são duas caixas. Mas no final das contas, você vai somar tudo isso e vai dar a quantidade total de caixas, né? Deve ser 14 caixas. Mas se você escrever essas duas equações, eu vou escrever aqui para você. Essa parte é a parte chata da aula, porque eu fico aqui escrevendo e talvez você não consiga nem enxergar o que eu estou fazendo, né? Deixa eu Você sabe que você vai ter que somar um monte de números aqui, dividir por 14, né, que é a média das 14 caixas que você está escolhendo. Mas você sabe que o 60 aparece duas vezes, porque são duas caixas. Você sabe que o 170 aparece duas vezes, porque são duas caixas de 170. E assim por diante. Então eu vou colocar aqui, só como indicativo, eu não vou terminar de escrever a conta, não. Mas o que você vai fazer é isso, né? Você vai pegar, olha, são duas caixas de 60, tá aqui, 60 mais 60, né? Que são duas caixas de 170, perdão, 170 mais 170, dá duas vezes 170, duas caixas de 310 e assim por diante. Tá, essa aqui é de todas as caixas, né? Mas se você fizer só das caixas do primeiro quadrante, aí eu vou identificar isso com um x barra subíndice 1, indicar que é o primeiro quadrante. Que conta que você vai fazer? Você só vai usar, em vez de você multiplicar por 2, você só vai escolher uma das caixas, né? Só que lembra que se você está pegando uma caixa, você só tem 7 dados também. Então, olha só. Por um lado, você deixou de multiplicar por 2, né? Mas por outro, você também não está mais dividindo por 14, você está dividindo por 7, porque só são 7 caixas no primeiro quadrante, né? Então repara que essas duas contas são a mesma. Por quê? Como é que você tem certeza que elas são a mesma? Uai, basta você colocar o 2 em evidência nessa equação de cima. Se você coloca o 2 em evidência, ele está multiplicando todo mundo, né? Eu estou deletando aqui a parte que aparece um 2 multiplicando. Você coloca o 2 em evidência, você agora pode simplificar esse 2 com esse 14 aqui para dar 7. Realmente são iguais, tá vendo que é a mesma expressão? Então, de cara, você já conseguiria julgar que esse item é certo, tá? Porque você sabe que, não importa se você contou com peso 2 para todo mundo ou com peso 1 para todo mundo, a média tem que dar a mesma, né? Beleza? Então a gente pode passar para a próxima agora. Vamos para 64. 64 é uma questão que fala da mediana. Qual é a mediana entre as frequências predominantes? Ele está falando que é 2.200, né? Vamos checar se é 2.200 mesmo? O que a gente teria que fazer? Encontrar um valor que separa essa série de dados exatamente em duas partes. Metade delas, né? Metade assim, né? Metade do conjunto vai estar menor ou igual a essa mediana e a outra metade é maior ou igual a essa mediana. Então vamos colocar primeiro em rol essas frequências predominantes aqui. Eu vou escrever de maneira que todo mundo consiga ver, mas vai ficar aqui, ó, 60, 170, 310, deixa eu colocar um tab entre eles, faz de ver, 60, 170, 310, 7.500, não está em rol ainda, né? Eu estou só colocando
Os dados, tá? 1550 e o outro é 5000. Ixi, tem muito espaço aqui. 5100. Vamos colocar em roll. Colocar em roll é colocar em ordem. Ó, 60 realmente é o menor, depois realmente vem o 170, depois vem o 310. Só que, ó, aqui começa a bagunçar. Em vez de 7500, era para ser 1550. E aí ele vem para cá. Coloquei 7500 aqui. Aí agora eu posso trocar esses dois de ordem aqui, né? Aqui vai ser 5100, aqui é 7500. Aí repara que estão em ordem, né? Beleza, então quem é o número que separa essa série de dados aqui, ó, que já está em roll, né, já está em ordem, exatamente na metade? Então você vê que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, né? Então, ó, se tem 7 elementos, eu sei que eu vou escolher alguém para ficar exatamente na metade. Então deve ser esse cara aqui, ó. Que deixa 3 para um lado, olha só. 3 para um lado, 3 para o outro. Então a mediana dessa série de dados não é 2.200, é 1.550. Então por esse motivo o item está errado. Passa essa aqui? Sim. Só interpretação. Assim, você saber o que é mediana, é isso que ele está te perguntando. Você sabe o que é mediana? Foi isso que ele perguntou. Não com essas palavras, né? E agora vamos para 65. Essa aqui, ela não é exatamente estatística, tá? Aqui é uma questão de probabilidade, tá? Mas aí como estava muito próximo aqui do que a gente estava vendo, vou fazer logo, como é uma coisa bem simplesinha de probabilidade, é bom que você até revisa. A gente vai ver uma equaçãozinha, que é uma equação bem fácil de você lembrar. Então ele fala assim, ó, escolhendo no seu caso uma caixa de som com frequência predominante maior que 2.000 Hz, a probabilidade que a caixa escolhida seja G ou a G' será maior que 40%. Então como é que você calcula a probabilidade? Existe a máxima da probabilidade. A probabilidade de um certo evento acontecer. Aí, normalmente, quando você tem a aula de probabilidade com seus professores, talvez eles usem essa nomenclatura. Favoráveis sobre possíveis. Não sei se você já ouviu isso. Já ouviu? Já. Então, favorável é aquilo que você quer que aconteça. E possível é tudo que pode acontecer, né? Então, o que ele está fazendo? O que é o tudo que pode acontecer? Tudo que pode acontecer bom, ele está falando que ele vai escolher uma caixa que tenha frequência predominante maior que 2.000. Então, quantos são esses casos possíveis, né? Quantas são as caixas que têm uma frequência predominante maior que 2.000? Então, são ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no seu caso, os casos possíveis são 6. Isso. Quem seriam os casos favoráveis? O que você quer que aconteça? Bom, ele quer escolher a caixa G ou G', né? Então, G ou G são duas possibilidades, não é isso? Porque são duas caixas que você quer que apareçam aí entre as sorteadas, né? Então, a quantidade de casos favoráveis sobre os casos possíveis. E essa conta aqui, fácil, fácil, né? Ela é 1/3, que é aproximadamente 0,33. Vou colocar o sinal de aproximadamente aqui. Aproximadamente 0,33. E ele está afirmando o quê? É maior do que 40. Não é maior que 40, é menor, né? Então, por isso esse item está errado. Beleza? Rápido? Sim. Aí já é 10, né? Aqui repara que tem um buraco, tá? Tem algumas questões aí de física, enfim, tem outras coisas. Aí a gente vai direto para a questão 69 agora. A questão 69, isso aqui foi uma pegadinha do Bruno, na verdade, nem da prova. Vamos ler lá a questão 69. Ver o que ela pede. Calcule a média ponderada das frequências predominantes, considerando como peso suas respectivas coordenadas y.
É uma questão tipo B, então depois de você fazer essas contas, você tem que fazer alguns procedimentos aí antes de marcar no caderno de resposta, né? Então o que que ele quer? Média ponderada entre as frequências. Sabe calcular a média ponderada? Só preciso dos pesos, né? Tá. E quem são os pesos? As coordenadas y. Então esses aqui são os pesos das respectivas frequências. Tá bom? Então vamos calcular. Como é que é? Eu vou pegar emprestado essa formulinha aqui, ó. Opa. Ela parece muito com a que eu quero calcular. Então, olha, quem são os pesos? Quem é o peso da frequência 60 aqui? Você já viu que não adianta você colocar duas caixas, né? Ou considerar uma só, ou considerar as duas, porque no final ela cancela, né? De acordo com o item que é 63 que a gente já resolveu. Mas olha só, o peso dessa frequência é 60 aqui. O peso é 7, porque a coordenada y é 7, é a ordenada, né? Então, até então, tá assim. Eu vou digitando por partes para você não se perder. Então tá assim, ó, 60 vezes 7, né? Aí eu vou fazer agora 170 peso, né? Peso vezes 170. Olha lá. Outro peso vezes 170. Depois, peso. Já pegou como é que a gente vai fazer? Posso escrever direto? 5 vezes 310. Sim, E depois é 5 de novo, né? Na próxima linha, ó, vezes 7.500. Repara que não importa a ordem que você coloca, né? Você vai somar tudo no final, então não tem problema. Aí depois é 3 vezes 2.200. E depois 3 vezes 1.550. Essa é uma prova que te vence pelo cansaço, né? Você já sabe o que você tem que fazer, mas ele tá te enrolando porque você precisa fazer um monte de conta, né, para chegar na resposta. E aí, que número que eu coloco para dividir embaixo? Ora, como é média ponderada, o que eu tenho que fazer é somar esses pesos aqui, ó. Então, ó, tem o 7, o 7, o 5, só confirmando aqui. 5, 5, 3, 3, 3. Acho que estão certos os pesos. Então, embaixo, o denominador vai ser 7 mais 7 mais 5 mais 5 mais 3 mais 3 mais 3. Ponto. É assim que parecem seus dois pontos na prova do PAS. É só terminar essa conta aqui. Só que eu não estou com paciência de fazer essa conta na mão agora, então eu vou pegar a calculadora aqui para fazer. Então, ó, 7 vezes 60 mais. Deixa eu pegar a calculadora científica aqui, porque aí a gente vê o histórico, tá? 7 vezes 60 mais 7 vezes 170 mais 5 vezes 310 mais 5 vezes 7.500 mais. Aí se eu tiver digitar alguma coisa errada, você me fala. 3 vezes 2.200 mais 3 vezes 1.550 mais 3 vezes 5.100. Então lá em cima deu 67.210. Então eu vou trocar aquela coisa horripilante todo lado de cima, aquela conta enorme, por 67.210. Embaixo fica quem? Basta somar, né? Esses caras aqui. Então vou fazer assim, ó. 7 com 7 dá 14, com 5 com 5 dá 10. Então 14 com 10 dá 24. 24 mais 9, 33. Pegou? É que eu tenha sim. errado, né? Senão meu erro vai ficar imortalizado no YouTube aí. Vou confirmar aqui. 7 mais 7 mais 5 mais 5 mais 3 mais 3 mais 3. Oh, que bom, acertei. Então 33. Agora eu vou apagar essa calculadora daqui e mandar um 33 para lá. Não precisa apagar a calculadora não, né? Essa prova aqui partiu da premissa que vocês tinham calculadora na hora, tá? Então, essa conta aí você conseguiria a priori fazer na calculadora, né? Eu espero que eles não coloquem uma questão enlouquecidamente longa em termos de conta, né? Não é que a gente não saiba fazer essas contas na mão, é só porque a gente não quer fazer essas contas na mão, né? Então, 20.036 aproximadamente. Então, o que que ele pede para você fazer? Ele pede para dividir o resultado por 10, né? Então, para sua resposta, você vai pegar, dividir isso por 10 vai dar 203, né? Isso considera parte fracionária, né?
Então tá aqui 203 é a sua resposta para esse item. É isso que você vai marcar no seu caderno de respostas. Beleza? Ficou claro o que a gente fez? Ficou só é cansativo essa conta. De vence pelo cansaço. É isso que às vezes eu falo, cara, você sabe o que tem que fazer. Só que isso aí te dá margem para erro de conta, por exemplo. Enfim, pelo menos é uma. Eita, que apareceu um x quadrado aqui, que não tem nada a ver. Pelo menos é uma questão que é garantida, né? Você gasta um tempo, né? Mas se organizar para não errar a conta. É isso. Podemos passar para a próxima? Pode? Então, deixa eu colocar dois tracinhos aqui para indicar que acabou essa questão. E vamos para a próxima. Com base no gráfico acima, que apresenta a evolução da taxa de fecundidade da população brasileira, ou seja, o número médio de filhos por mulher e idade de criação, julgue os próximos dois itens. Então, essa foi uma questão simples e direta, foi feita só para estatística mesmo. Quase só para estatística, você vai ver. Então, o que ele pede no primeiro item? No item 109. Ele fala o seguinte, ó. Para a sequência numérica apresentada no gráfico, essa aqui, né? A mediana é inferior à média aritmética. Então, você já sabe que você vai ter que calcular a mediana, calcular a média aritmética para poder comparar as duas, não é isso? Então, mãos à obra. Vamos calcular o que primeiro? Vamos calcular a mediana. A mediana é que a gente já coloca os valores em roll, né? Eles estão em roll? Não estão na ordem crescente, mas a decrescente serve também. Então, como os valores já estão em ordem decrescente, eu já vou colocar aqui como os valores já estão em ordem decrescente, basta olhar o valor central. Como são 5 dados, né? Mediana é 2,8. Vai ser esse cara aqui, ó. Tá vendo que metade dos dados estão abaixo disso, a outra metade está acima? Então eu já vou escrever aqui, ó, mediana igual a 2,8. Tá, então seu trabalho é calcular a média, né? Calcular a média também é só uma questão de paciência, né? Porque você já sabe que você vai ter que somar todos esses valores e dividir por 5, que é a quantidade de termos, né? Então vou escrever aqui 5,7, aí o problema é só errar a conta agora, né? 2,8, 2,2, 2,0. Vou colocar 2,0 ao invés de 2, porque é como está escrito ali, tá? Então vamos somar, ó. Olha o que eu vejo quando eu estou somando decimais já. Eu vejo esse 7 com esse 3, se eu somar esses dois números, eu sei que já não vai ter número decimal, tá vendo? E a mesma coisa com esse 8 e com esse 2. Então olha só, 5,7 mais 4,3 dá quanto? 5 com 4 dá 9, não é? E esse 0,7 com esse 0,3 que sobrou, vai dar mais 1, total 10. 9 com 10. Olha lá. Juntei esses dois camaradas aqui. Eu vou colocar como marca-texto. Um marca-texto, uma cor mais amistosa aqui. Vou colocar um verde. Aqui, ó. Esses dois camaradas aqui viraram isso, né? Então eu procuro juntar os números decimais, tá? 2,8 com 2,2 dá 5, né? Aí eu já vou tirar até aquele vírgula zero ali. Que aí já tá todo número inteiro mesmo, né? Então 10 mais 5 mais 2 dá 17. 17 dividido por 5 dá 3,4. Saberia fazer essa conta de cabeça? 17 dividido por 5? Rápido Não. assim? Não? Eu vou mostrar para você agora como é que a gente divide por 5 rápido. É uma coisa que é besta quando você escreve, mas que as pessoas dificilmente param para pensar. Imagina só, você está dividindo um número por 5, não é? É isso que você quer fazer aqui, né? Mas olha só, dividir um número por 5 não é a mesma coisa que multiplicar um número por 2 para depois dividir por 10? Dividir por 5 é simplificar essa fração, não é? Concorda? Não. Concordo. São iguais. Só que olha só, dividir por 2 é fácil. A maioria das pessoas multiplica por 2 fácil, né? Dividir por 10 é mais fácil ainda, porque é só andar com a vírgula, né? Então o que eu fiz aqui, para dividir por 5, basta multiplicar por 2 e dividir por 10. É a mesma coisa, não é? Não é igual? Então, 17 vezes 2, 34. Divide por 10, 3,4. Acabou. É assim que divide por 5 rápido.
Multiplicar por 5 é muito parecido. Você só inverte as operações. Em vez de multiplicar por 2 e dividir por 10, você multiplica por 10 e divide por 2. Para fazer a multiplicação por 5. O princípio é o mesmo, tá? Aqui, ó. Se você quiser multiplicar um número por 5 rápido, em vez de multiplicar por 5, você troca uma operação que às vezes não é tão rápida de ser feita, por duas operações que são, né? Multiplica por 10 e divide por 2. É isso? Aí você pode impressionar todas as pessoas aí à sua volta, fingindo que é o gênio da matemática, mas na verdade não é, né? Assim, é só um truque algébrico, né? Que você usou para descobrir uma forma mais rápida de fazer uma conta, né? É muito mais rápido fazer duas operações simples do que uma complexa, né? Por assim dizer. Então vamos lá. Comparando, o que que ele pediu? Ele falou a mediana é inferior à média aritmética. É verdade? É verdade. A média aritmética é 3,4. A mediana é 2,8. Realmente a mediana é inferior. Então o item está certo. Agora 110. Bora. A 110 também é uma questão do tipo B. Agora, essa questão, deixa eu ver se essa questão aqui é a mesma que eu estava imaginando que era uma pegadinha lá em cima que eu mesmo tinha feito para você, mas ela vem agora, olha só. Considerando que a tendência de decrescimento de 2000 a 2010, decrescimento aqui, ó, 2000 a 2010, seja mantida nas décadas seguintes, com a mesma variação, isso é importante, né? Calcule a taxa de fecundidade da população brasileira em 2070. Aí depois a gente se preocupa com como a gente faz para marcar na folha de respostas, mas calcule a taxa de fecundidade em 70. Então, o que, que tem de estatística aí? Nada, né? Absolutamente nada. Ele não pediu média. Ele falou variação aqui. é, Isso não é necessariamente estatística, né? Então, o que você sabe é que ele está pedindo que essa tendência de decrescimento de 0,2 aqui, ó, se mantenha, não é isso? Concorda, não? Aham. Tá, e aí você vai ter que calcular é, quanto que vai estar esse valor aqui de menos 0,2 em 0,2 até 2070, não é verdade? Então, a pergunta é, quanto tempo vai se passar de 2000, quantas décadas, né, se passam de 2000 até 2070? Então, ó, daqui para cá passa uma, né? Uma década, não é verdade? Daqui para 2020 passa outra década, não é isso? Então, basta passar 7 décadas, não é isso? De 2000 até 2070. Concorda ou não? É muito rápido? Não, só tô tentando entender. É porque, olha só, eu estou querendo saber quantas vezes esse decrescimento aqui esse mais um aqui é só indicar que passou uma década, tá? Não estou somando um número, não. Não estou somando o número um, não. Porque, olha só, você está decrescendo de 0,2 em 0,2, tá vendo? Ele está pedindo que a mesma tendência de decrescimento seja mantida. Não é isso? Sim. Então, quantas vezes eu vou ter que subtrair 0,2 desse número aqui? É isso que eu estou querendo saber. E a resposta é Ah, 7 tá. vezes, né? Para até chegar em 2070. Então, a resposta que você estava procurando é: a partir do 2,2, eu quero subtrair 7 vezes o número 0,2. Sacou? Sim. Fazendo essa conta aqui, essa foi a questão mais rápida que você já fez, né? Aqui vai dar 0,8, né? É 2,2 menos 1,4. Dá 0,8. Deixa eu até colocar um sinal de igualdade aqui, senão ninguém entende nada, né? 0,8. E o que que ele pediu para fazer? Esse aqui é o seu resultado, não é? Multiplica ele por 300. 0,8 vezes 300. Essa é a sua resposta, né? Quanto é que dá 0,8 vezes 300? É a mesma coisa que 80 vezes 3, né? Então, deixa eu colocar com a cor bonitinha aqui. O seu gabarito vai ser 240.
Fácil? Fácil. Aí, tá mais tranquilo agora? Sim. Tomara que caia dessas aqui, né? Tomara. Se cair daqui é de boa. E essa que eu separei aqui é a última, tá? É, só deixei um recadinho aqui no final, mas essa que eu separei aqui é a última. E aí acho que tá bom por hoje. Fica mais perto da prova, a tendência é a gente querer estudar menos, né? Deveria ser pelo menos, para você não ficar nervoso, né? Vendo coisa, eu não estudei isso, tem que estudar, e você fica mais nervoso ainda. Mas essa parte eu acho que é de boa. Então, olha só, esse gráfico super complicado aí dele fala sobre a produção de etanol no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. E ele pede para você tirar informações a partir desse gráfico. Esse gráfico de barras aí. Então ele fala o seguinte, ó. Primeira, partes importantes, tá? A produção apresentada aqui, então esses números que você está vendo, eles estão todos medidos em bilhões de litros, tá? Então eu vou até deixar essa parte grifada aqui, ó, em bilhões de litros. Beleza? E entre 2006 e 2015. Eu acho que isso aqui não vou nem sublinhar porque já está no gráfico aqui, né? O que não está no gráfico é o bilhões de litros. Então ele fala o seguinte, ó, a partir de 2015, então, para a primeira questão, vou colocar aqui no canto, ó, questão 115. Então, a partir de 2015, a tendência de crescimento na produção do etanol no ZEWA, então você está olhando para a barrinha vermelha, porque é do ZEWA, né? Estados Unidos. Aqui. A partir desse momento aqui, esse crescimento permanece constante e igual à vida entre 2014 e 2015. Então, o que ele está querendo dizer? Olha só. De 2014 para 2015, vou colocar de vermelho aqui, ó, 2014 para 2015, os Estados Unidos aumentaram a produção em quanto? Em 1,9, não é isso? Como é que eu cheguei nessa conta? Subtrai um do outro, né? Subtrai 55,9 de 54, final menos inicial, né? E você acha a variação, né? Então, beleza, essa é a tendência, né, de crescimento entre 2014 e 2015. E ele quer. Ixi, o gato passando aqui na frente. E ele quer saber em 2020 qual vai ser a produção de etanol dos Estados Unidos. Então, essa questão é quase igual a essa aqui, né? Aquela tendência de crescimento, quase igual. Então, quantos períodos passam-se de 2015 até 2020? Quantas vezes esse 1,9, esse mais 1,9 aqui, vai ter que se repetir? Mas você está saindo do 15 e está chegando no 20, tem que passar por 5 períodos, né? Você está somando 5 anos, não é isso? Então, a conta que você vai ter que fazer olha, eu vou pegar a quantidade de etanol produzido em 2015, aqui, e vou somar 1,9 quantas vezes? 5 vezes. É isso? Não é a mesma, olha, a mesma coisa, não é isso? Então basta fazer essa continha aqui. Esse 55,9 fica aí. Então vamos ver se ficou bom. Vamos multiplicar 1,9 vezes 5, dá quanto? De cabeça. 9,5. Ah, de cabeça não vai. É só pegar esse cara aqui, ó, multiplica por 10 e divide por 2. Multiplica por 10 dá 19. Divide por 2 dá 9,5. Pronto, tá aqui, ó. 9,5. Ixi, a calculadora tá na frente até agora, ó. Deixa eu fechar. Eu esqueço a calculadora na frente porque ela não fica aparecendo pra mim, só aparece pra quem tá assistindo. Normalmente, essa conta aqui vai dar quanto? 55 com 9, 64, então vai dar 65,4. 65,4. Então, ele falou que vai ser superior a 66 bilhões de litros. É verdade isso? Não é verdade. Esse número aqui não é superior a esse, né? Então é falso o que ele falou. Então agora para 116. Na 116, ele fala, olha, a série numérica correspondente à produção mundial de etanol. Mundial, né? Então você está olhando para a barrinha verde.
Entre 2009 e 2014. Então, 2009 e 2014, ó, eu vou colocar uma barrinha aqui para você. 2009 e 2014. Só nesse período aqui, barrinha verde, né? Ele falou que essa produção tem a mediana inferior a 87 bilhões de litros. Né? 10 a nona é bilhões, né? Você lembrava disso, não? Não. Não. Não precisa você ficar decorando, tá? Você sabe que, por exemplo, 10 ao cubo, 1000, né? Sabe que 10 a sexta é só colocar mais 3 zeros, né? Aí eu vou deixar um pouquinho de espaço entre os zeros para você perceber, se eu conseguir contar quantos são, tá? Pronto. Mesma coisa aqui. São 6 zeros, né? Então, se esse aqui é 1 milhão, quando você adiciona 3 zeros de novo, né? Dá 9, né? Então, esse aqui vai ser bilhão, né? Então, aqui é milhar, milhar, milhares, né? Aqui é milhão. Nossa, minha letra aqui tá. Finge, tá? Que eu sei escrever. E essa aqui é bi. Nossa, não, vou deletar isso aqui, não dá não. Bi. Nossa, eu tô tentando escrever com o mouse, eu não sei por que eu não escrevi com. Eu vou deletar tudo isso aqui, cara. Não tá dando. Quen. Eu. Aqui vai ser milhar, né? Porque escrever com o mouse é ruim demais, né? É milhão, né? E bilhão. Agora acho que foi melhor. Então ele só quer saber se a mediana é inferior a 87, né? Dessa série de dados aqui. Então você vai ter que pegar essa série de dados, colocar em row, ou seja, colocar em ordem, para depois avaliar quem é a mediana. Então, ó, eu vou começar colocando o menor valor possível, 76,8. Então, o ideal é que você coloque um xizinho com a sua caneta, os valores que você já utilizou, tá? Para você não repetir. Às vezes não é o caso, tá? Mas às vezes tem valores repetidos, aí para você saber quem você já usou e quem não. É importante colocar mesmo os valores repetidos. Então, eu coloquei o 76,8. Quem é o próximo depois dele? Deve ser o 82,5. Depois deve ser o 84,7. Depois deve ser o 88,1. Depois 88,6 e depois 92,9. Aí parece que sobrou um pouquinho ali, eu puxo para cá. Pronto. Essa aqui é a série de dados, né? São 6 anos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá todo mundo ali. Quem é a mediana nesse caso? Que conta você faz para descobrir quem é a mediana? Você tem 6 elementos aqui, né? Você tem 6 dados. Não tem um central, né? Concorda comigo? Não tem ninguém aqui no meio. O que você faz? Soma os do meio e divide? Calcula a média dos dois centrais. É isso mesmo. Então a mediana vai ser. Foi exatamente o que você falou com palavras diferentes, né? Soma os dois e divide por dois. Sim, é calcular a média entre eles, né? A mediana vai ser essa conta aqui. Ele quer saber se isso é maior ou se é menor do que 87. Bom, aqui a gente vai ter que fazer para descobrir, né? Então, 84,7. Deixa eu somar aqui de cabeça. Vai dar 160, 172, 173,3. 3 lá em cima, tá? Eu só somei por enquanto. Espero que eu não tenha imortalizado meus erros no YouTube de novo. Mas eu acho que é isso mesmo. Se tiver calculadora, você pode conferir para mim. E agora, dividido por 2, isso aí deve dar 86,65. É isso? 86,65. E aí ele falou que isso aí, esse número, é inferior a 87. É verdade? Esse número é inferior a 87? Não? É inferior. Por quê? É. Lembra que a conta que a gente fez foi com esses números aqui. Esses números já são bilhões de litros. Então, quando eu estou calculando isso aqui, na verdade, eu só estou poupando a gente de ter que escrever 76 vezes 10 a nona. Entendeu? Na verdade, todos esses números eram bilhões.
Então, como a gente está calculando tudo em bilhões, a sua mediana, se você fosse escrever o nome dela por extenso, né, seria 86,65 vezes 10 a nona litros. É isso, né, o nome inteiro. Porque são 86 bilhões de litros. Olha a unidade que ele está usando. Ele usou litros e a gente fez a conta em bilhões, né? Tem que passar para litro de novo. Esse número aqui é menor do que esse? Só olha, esse é 87 e esse é 86, nem interessa o que vem depois, é 86. Então esse número é menor. Beleza, a mediana é realmente melhor, menor. Ficou claro o que eu fiz? Ficou. Então vamos passar para a próxima e última. Essa aqui é a que eu encontrei de desvio padrão aí, que, enfim, mais ou menos esse padrão, né? Ele fala o seguinte, ó. A série numérica correspondente à produção brasileira de etanol de 2008 a 2011 na unidade bilhões de litros ao quadrado. Então, olha só o que ele falou. Ele quer a unidade bilhões de litros ao quadrado. Lembra que quando a gente faz a variância, a unidade de medida sai ao quadrado? Se a gente usar a unidade de medida bilhão de litro, a unidade de medida da variância vai sair já em bilhão de litro ao quadrado. Então, você já sabe que você não precisa fazer mais nada. É só calcular a variância com esses números que estão aqui. Beleza? Então, vamos pegar produção brasileira de 2008 a 2011. Então, produção brasileira é a barrinha azul. Barrinha azul de 2008 até 2011. São esses quatro valores aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Só separar esses quatro valores. Vamos escrever quem é a série numérica aqui embaixo. Já já eu transporto ali para baixo tudo. 27,6. 25,7. 27,6 de novo. 22,7. Então, essa aqui é a série numérica, que ele quer que você calcule a variância. E como é que a gente vai calcular a variância? Primeiro passo é calcular a média. Então, você precisa calcular a média desse camarada aí. Para calcular a média, você vai somar todos esses valores e dividir por 4. Então, eu vou colocar aqui nessa fração 27,6 mais 25,7 mais 27,6 de novo. Ele aparece duas vezes, tem que ser considerado duas vezes, né? E 22,7. Então, vamos fazer essa conta, só que vou usar a calculadora aqui de uma vez, tá? Só para a gente ganhar tempo. 7,6 mais 27,6 mais 25,7 mais 22,7 dividido por 4,9. Compatível isso? Tá. Então, esse cara aqui é 25,9. Pronto. Para que a gente precisava da média, né? A gente precisava da média porque na própria fórmula do desvio padrão e, portanto, da variância, você tem a média sendo utilizada. Vamos relembrar? Vou pegar lá de cima a fórmula. Olha só. Fórmula do desvio padrão. Ah, professor, mas ele não pediu o desvio padrão, ele pediu a variância. Tá, mas é que eles são muito parecidos, né? Olha só, a variância é você calcular essa parte de dentro do desvio padrão aí e não tirar a raiz, né? Quer dizer, o desvio padrão ao quadrado, né? Então, se você quisesse, você poderia, em vez de usar essa raiz grande toda, já levar dos dois lados ao quadrado. E aí, de um lado, a raiz some, né? Que você está levando ao quadrado, e do outro lado aparece o sigma ao quadrado. Então, a variância é só essa conta aí. Você já sabe que vai sair na unidade de bilhões de litro ao quadrado, né? Aí, o que essa expressão está me dizendo? Eu vou pegar cada um desses valores e substituir em uma parcelinha dessa. Tá bom? Com a variância. Desculpa, com a média. Então, 27,6 vai aparecer duas vezes, né? Aí a média deu 25,9. Estou anotando aqui os dados. E daqui a pouco você vai vê-los aparecendo tudo junto. Enfim, não aparece de uma vez. E, ao invés desses três pontinhos, vou ter que criar um outro parênteses aqui para abarcar o 22,7 menos o 25,9. Bom,
Pronto. Eu acho que vai estar tudo certo. Confere aí, olha só. Olha quem apareceu aqui, ó. A média é essa, não é? Olha a média aparecendo aqui, ó. Isso que você está fazendo, subtraindo a média de um certo valor, chama-se desvio. Você está calculando o desvio da média. E depois o quadrado dos desvios. Aí você soma tudo, a soma dos quadrados dos desvios. Então, aqui é fazer a conta. Aí eu já vou melhorar um pouco para o nosso lado. Eu sei que essa primeira parcela aqui aparece duas vezes, tá? Tá vendo? Aparece uma vez aqui e aparece uma vez aqui. Então, eu pego o resultado daquela conta e multiplico por 2, né? Eu não preciso fazê-lo duas vezes. Eu só pego essa conta aqui e multiplico por 2. É como se essa expressão aqui fosse um grande x, né? Isso aqui é um x, esse aqui é um x. Quanto é que dá x mais x? É 2x, né? Só para agilizar o processo. E agora, infelizmente, a gente vai ter que fazer essas subtrações insanas aí que ele pediu. Então, a primeira vai dar 1,7. A segunda vai dar 0,2. Aí eu vou. Vamos ver se você vai perceber uma coisa aí que aconteceu. A outra vai dar 3,2. Aí, ó, primeiro ponto. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse número dá negativo, não dá? O menor menos o grande? Eu coloquei positivo. Eu resolvi colocar positivo mesmo, porque como eu vou levar ao quadrado, o resultado vai dar o mesmo, tá? Então por isso que mas na verdade essa conta aqui realmente daria negativo, tá? Mas só pelo fato de levar ao quadrado, eu vou ignorar a existência desse menos aí. Então, vamos lá, vou fazer na calculadora rapidão. Eu não tenho de cabeça, eu deveria ter, na verdade. 17 ao quadrado. 289. Vou colocar aqui, ó. 2,89 vezes 2 mais. Entendeu o que eu estou fazendo? E aí esse 0,2 ao quadrado vai ficar 0,04, né? E esse 3,2 ao quadrado vai dar 10,24, é isso? Acho que é 10,24. Deixa eu fazer a conta aqui. 10,2. Estou usando bastante calculadora aqui, na verdade nem gosto muito de usar calculadora. Mas enfim, em alguns passos faz-se necessário, né? Só para a gente ganhar tempo mesmo. Eu estou fazendo aquela soma toda, dá 16,6. Eu não vou fazer essa divisão aqui na mão, eu vou. Não, vou fazer logo na mão aqui. Na mão não, na 4,15. Então essa conta aqui deu 4,015. Pronto. Então achamos a variância, né? Tem alguma dificuldade em achar a variância? Dificuldade teórica, né? Você tem que saber muito de alguma coisa? Não. Você só tem que ter paciência de fazer essas contas aqui. É só isso que precisa. O problema nisso é que você erra conta no meio do caminho, né? Então, ó, você achou a variância 4,015. Em qual das opções ela se enquadra? Aqui na letra D. Ela é superior a 3,9. Por pouco, né? Esse aqui é superior a 3,9. Então, por esse motivo, o gabarito é a letra D de dado. É isso, assim, a vantagem, eu coloquei aqui a vantagem de estatística, mas acho que a gente já conversou um pouco antes de começar a gravação, né? Ele é muito frequente, né? Ele aparece em todas as provas. E assim, os itens, eles são, do ponto de vista teórico, eles são fáceis, né? Você não precisa ter muita teoria para resolver os itens. O problema são as contas, né? Então, muitas vezes só precisa conhecer a fórmula para você fazer as contas, para você fazer os itens e gabaritar lá a parte estatística. Beleza? Beleza. Aí é isso. Eu vou encerrar a gravação.